Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 10 do Bhagavad Gita, a opulência do absoluto. Versos 10 e 11. Verso 10. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual podem vir a mim. Verso 11. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Repetindo, verso 10. A aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Verso 11. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Hare Krishna. Devi, querida, você gostaria de fazer a leitura do sânscrito? Sim, esses lindos, maravilhosos versos. Om Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Pritipurvakam Dadami Buddhiyogam Tam Yenamam Upayamti Te. Verso 11. Tesham Ivanukam Partham Aham Agyanajam Tamaha Nasayami Atma Bhavasto Gyanadipena Bhasvata. Om Magyana Timirandhasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem. Então agora nós vamos, dar sequência aí na nossa dissertação acerca da Bhagavad Gita, os Gotas Védicas. Olha, esse verso, inclusive, ele está, na nossa apostila de Sadhana, do Sadhana, que há algum tempo atrás, há 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos atrás, nós elaboramos uma sequência de versos, são chamados versos akáshicos. Esses versos, eles foram selecionados com o objetivo de gerar piedades naqueles que ouvem, refinando a inteligência para compreender a dinâmica do sadhana. Então, um dos versos selecionados foi justamente esses 2 versos. Tesham satatayu tanan bhajatan priti purvakam. Dadhami buddhyogantan yeramano payanchite. Tá? E esse verso, ele, na verdade, são 4 versos na Bhagavad Gita que são chamados os Chatur Shlokas, ou Chatur Shlokas. Chatur quer dizer 4, Shlokas, versos, sutras. São os 4 versos fundamentais, essenciais da Bhagavad Gita. Os versos, considerados os versos mais importantes da Bhagavad Gita. E não é à toa que eles são os versos mais importantes da Bhagavad Gita. Esse capítulo, a opulência do absoluto, a opulência do Supremo, são as características que nós atribuímos a uma pessoa que ocuparia a dinâmica do posto que nós chamamos Deus. Deus é um posto, não necessariamente uma pessoa, inicialmente. Ele é um posto, como o guarda de trânsito, o presidente da República,
a professora, a diretora da escola, são postos. Esses postos são ocupados por pessoas, Ótimo dia para vocês também. tá? Que fazem... Muito lindo, hein? Muito lindo. O Jacarda, você é? Um visitante está falando aqui que é muito lindo. Ele está olhando o jardim que nós estamos fazendo aqui. Mas então, não sei se vocês ouviram aí, é que para mim saiu aqui. Então, nesse caso, ok? São características, nós falamos das características que são qualidades da pessoa que ocupa o posto, que é o posto que a pessoa ocupa. Então, quando nós falamos Deus, nós não estamos nos referindo à pessoa. Nós estamos nos referindo ao posto da pessoa, que intrinsecamente também se refere à pessoa, sem necessariamente ser formalmente a pessoa. Como, por exemplo, quando você fala, o meu médico, o meu fisioterapeuta, né? O nosso presidente. Nós estamos nos referindo à pessoa tal, porém, fazendo uma simbiose da pessoa com o posto que ela ocupa. Para nós, essa relação intrínseca vai muito bem. A gente consegue se entender dessa forma. Entretanto, na hora da análise, nós temos que separar a pessoa do posto, tá? Senão, se você for tratar a pessoa, se você chegar no seu fisioterapeuta e falar com ela, ô meu fisioterapeuta, se você chegar né, assim, na professora, é professora, ela vai atender, o fisioterapeuta vai atender. Só que não significa que você entrou na dinâmica da pessoa em si. Agora, se você fala o nome da pessoa, então a relação já entra no campo. Se você interage com as questões pessoais daquela pessoa, daí você se torna, não é, mais íntima. Tem gente que casa com o fisioterapeuta, que casa com o médico. Tem casos em que a pessoa entra tanto no campo que dá uma simbiose aí. Tem casos, né, em que as pessoas se relacionam assim, né, um amigo, sei lá, professor de tênis, qualquer coisa assim, natação, né, professora e tal, e as pessoas acabam se relacionando dessa forma, porque entra muito na intimidade, deixa de lidar com o posto e passa a lidar com uma pessoa. Mas, enfim, esses 4 versos, eles têm a função de viabilizar o ser para que ele transcenda o posto e se envolva com uma pessoa. Sei que para nós é um pouco abstrato isso, porque nós estamos acostumadas, como pessoas, almas, a pensar da seguinte maneira: não é possível compreender Deus. A nossa inteligência é insignificante, é pequena. Então, nós não temos inteligência para compreender o absoluto, que ele é muito grande e tal. Né? Isso nós ouvimos e nós estamos acostumados a pensar assim. É impossível compreender Deus, né? Ou outras pessoas, tem até uma música que outro dia a gente ouviu, que é muito linda, inclusive, por sinal, ninguém explica Deus. Os meninos falam, ninguém explica Deus. Então, tudo isso é verdadeiro, num certo nível, mas não é verdadeiro quando a pessoa Deus está envolvida. E aí nós damos o seguinte exemplo. Por quê? Esse verso, o primeiro verso, ele diz que aqueles que se aproximam de mim com uma intenção devocional, aqueles que realmente me enxergam, não aqueles que falam de mim olhando para outro lugar, aqueles que me enxergam, aqueles que se interessam em me enxergar, aqueles que, sabe, me incluem no campo de visão e se aproximam de mim com sinceridade, com espírito de boa vontade, querendo realmente me conhecer. Eu sei que elas não conseguem, porque é complicado, a coisa é muito grande. Eu entendo isso, eu compreendo a dificuldade delas. Não é que eu sou insensível à dificuldade delas. Eu sei que existe aí uma dificuldade de ser transposta. Porém, por compaixão a esse esforço, por ser sensível a essa dedicação dessas almas em me conhecer, em me compreender,
O que eu poderia fazer para ajudá-las? Potencializá-las com inteligência e compreensão que permitisse que elas me compreendessem, já que eu tenho interesse que elas me compreendam e elas estão demonstrando boa vontade em querer me compreender. Então, são desejos que se combinam. A dificuldade técnica é que elas... A dificuldade técnica é que elas não conseguem por si só. Mas isso não é um problema para mim. Eu posso potencializá-las com recursos mediante o qual... Desculpa. Eu posso potencializá-las com recursos mediante o qual elas podem vir a mim. Tá, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Imagina um rapaz que se apaixona por uma moça. A moça é da classe C, uma moça simples, de um bairro simples. Tá? Ele é empresário e foi convidado para um almoço. E ele quer levá-la. Só que ela se sente desqualificada. Ela não tem roupa. Ela não tem, sabe? Então, o que ele faz? Não, meu amor. Tá tudo bem. Você vai no salão, faz o que você tem que fazer e depois você passa na loja e compra a roupa que você precisar. Eu mando o chofer te buscar. Então, o que o rapaz faz? Ele potencializa ela para que ela tenha condições de estar com ele no ambiente dele. E gradualmente ele vai fazendo isso. Para ela, talvez seja uma impossibilidade, por exemplo, entrar num clube de pessoas muito ricas para participar de um evento. Mas para ele, que faz parte desse campo, não. Então, ele potencializa ela para que seja capaz. É muito simples. Nós não somos capazes de compreender o absoluto Deus. Esse é um fato, é verdade. Porém, isso não é um problema para ele. Se ele se interessa pelo assunto, nós somos potencializadas com a condição de sermos capazes de compreendê-lo. Essa é uma prerrogativa em que nós não admitimos ou que nós não transferimos para Deus a nossa limitação, a nossa ignorância, porque se o fizéssemos, isso seria uma tirania intelectual e não procede. Não é correto transferir a Deus essa incapacidade, que é uma exclusividade nossa. Então, admitir que ninguém explica a Deus é uma verdade quando você está diante de uma situação em que não há interferência dele. Uma vez que ele se interessa pela pessoa, essa dificuldade imediatamente se desfaz. Porque essa pessoa será potencializada com compreensão e inteligência, mediante a qual eles poderão vir a mim. Isso é uma questão racional. Tá? Depois ele vai dizer o seguinte: e para demonstrar a minha compaixão, a minha ternura, a minha gratidão, o meu apego, o meu apreço, a minha apreciação, a minha ternura, o meu encantamento para com essas almas que conquistaram a minha simpatia, o meu coração e a minha amizade, por elas serem perfumadas de compaixão pelo progresso espiritual das outras almas, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante dos meus conhecimentos todas as dúvidas acerca de mim que elas tiverem no coração. E eu faço isso com prazer, pelo progresso delas. Então, se houver interferência desse ser sobre nós, dúvidas conceituais acerca de Deus não devem estar presentes. Uma delas, por exemplo, é: se Deus é bom, por que o mal existe? Então, se é verdade essa afirmação de que ele destrói a ignorância do nosso coração, também é verdade que há uma resposta coerente que justifica a inteligência de Deus para essa questão fundamental, que é um problema humano, teológico, desde tempos imemoriais. Então, para justificar essa afirmação de que aqueles que recebem orientação, ou investimentos, ou interferência do Criador nas questões fundamentais,
nós temos um campo de pesquisa mais avançada, chama-se o Tratado do Teorema dos Sonhos, para pesquisadores interessados na resposta dessa questão. Inclusive, semana que vem nós vamos inaugurar, nós estamos elaborando uma didática para tornar acessível a todos que se interessam, né, nesse campo de pesquisa, de entender a mente do Criador nessas funções, de entender essas realidades. Já há algum tempo nós estamos trabalhando em gerar e criar uma didática funcional para que qualquer pessoa de boa vontade, pesquisando as respostas védicas para essas questões teológicas, consigam, então, ter acesso. E semana que vem nós vamos fazer, né, a nossa primeira aula, depois de 2 anos, elaborando, finalmente nós conseguimos, né, concluir a nossa didática, e vai ser aberto aí, a primeira turma vai acontecer agora, na próxima semana. Né, nós temos alguns alunos que, né, se candidataram a entrar, né, nesse campo de pesquisa aí, tá? Porém, é só para confirmar que essas palavras de Krishna, elas não são apenas laboratórios de experiências, elas são reais. Tá? Então, se o Criador está no coração, se há Deus, se houver Deus, e se ele for consciente, e se ele for sensível à angústia existencial humana, então também há à disposição a inteligência e a compreensão necessária de forma satisfatória e coerente que justifique a criação ou entendimento dela. Que é exatamente o que está sendo falado aqui. Para aqueles que me ganharam no coração, o conhecimento estará à disposição. Por isso, nós estamos tentando disponibilizar a versão védica da explicação Deus, para que você tenha essa alternativa à sua disposição. Tá? Então é isso. Muito bem, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti. Namastê. Om Tat Sat.